Eu pensei nesse vídeo a partir de 3 perguntas. A primeira delas é: a pessoa negra tem direito à infância? A segunda: como a infância atravessada pelo racismo vira um estopim para que a gente se autodestrua como grupo? E a terceira é: como educar crianças negras claras? Então, é bem interessante a gente prestar atenção nisso, porque ao longo do vídeo vocês vão ver como que a nossa percepção de comunidade, que é ancestral, foi invadida e dizimada por princípios de dominação ocidental. E eu vou explicar para vocês como isso acontece. Olá pessoal, eu sou a Rosemara Quelela, fundadora e gestora do Umbango Espaço Cultural Virtual, e hoje estou aqui para a gente ter mais uma conversa. Eu mudei de cenário e trouxe esse outro ambiente porque a gente vai ter uma playlist aqui chamada Conversas Difíceis. E hoje eu vou iniciar essa playlist. Essa playlist tem a intenção de a gente conseguir conversar sobre assuntos que atrapalham a nossa experiência dentro da sociedade. Então essa playlist vai ter esse tom mais de conversa, para a gente conseguir refletir junto e pensar a nossa experiência enquanto sociedade, enquanto grupos sociais. Bora lá conversar? Eu pensei nesse vídeo a partir de 3 perguntas. A primeira delas é: a pessoa negra tem direito à infância? A segunda: como a infância atravessada pelo racismo vira um estopim para que a gente se autodestrua como grupo? E a terceira é: como educar crianças negras claras? É um assunto denso, mas que a gente consegue conversar e entender isso de uma forma bem ampla se a gente fizer aí algumas relações que eu vou trazer ao longo desse vídeo. Então, assim, não vai ser uma conversa linear, já te aviso, para você não ficar ansiosa, ansioso. Então, a gente vai passar por algumas questões. A primeira delas é que o Tata Bonseki Fukiao traz no livro Africano Sem Título sobre a questão da comunidade. E ele coloca que a gente aqui na diáspora não tem a noção do que é uma comunidade. Ele aponta que uma comunidade, ela não é exatamente pessoas ou um espaço. Ela é algo que a gente sente dentro. Então a segurança, a sensação de justiça, a sensação de apoio, a sensação de valor dentro de um grupo é o que faz de fato existir uma comunidade. Então, quando as pessoas não têm essa sensação, a comunidade não está instaurada. E ele coloca também que dentro da cultura ocidental, a gente não tem a possibilidade de experimentar o processo da comunidade. Aí no livro Quindese, ele traz sobre a questão de que a gente passa por algo chamado Kambon, que é uma forma de desorientação cultural que leva a gente para um completo abismo na questão da existência mesmo, de estar no mundo. Então, é bem interessante a gente prestar atenção nisso, porque ao longo do vídeo vocês vão ver como que a nossa percepção de comunidade, que é ancestral, foi invadida e dizimada por princípios de dominação ocidental. E eu vou explicar para vocês como isso acontece. Então, para a gente entender o rumo da conversa aqui, a gente tem que começar a pensar séculos e séculos e séculos atrás. Existe um princípio político, militar e filosófico que é utilizado pelo Ocidente há muitos e muitos e muitos anos. Então, desde lá dos persas, dos gregos, dos romanos, a gente vai ter essa noção que é, em latim, chamada de divide et impera. Não sei se é assim que se fala, mas é assim que eu li, né? E o que isso quer dizer? Dividir para reinar. Lá em 1513, Maquiavel escreveu o livro O Príncipe e colocou esse princípio como uma das formas de perpetuação do poder. Ele observou as relações de poder e escreveu isso num livro que é amplamente distribuído aí pelo Ocidente e é falado até hoje. Mas essa ideia vem lá do Alexandre o Grande, do Júlio César,
Felipe da Macedônia, enfim, é muito antigo esse negócio. E o que é esse dividir para reinar? É, antes de invadir, você criar situações de rivalidade entre os grupos de um determinado território. Então, às vezes, tem um grupo ali que está mais coeso, então começa a assimilar a relação desse grupo e jogar uns contra os outros e gerar hierarquias e gerar uma diferenciação para que não haja união e fique mais fácil invadir e dizimar o território. E isso foi amplamente utilizado no processo das invasões coloniais, seja aqui na América, seja lá no continente africano. O dividir para reinar reinou. Então o processo de escravização foi muito facilitado por isso. As brigas e as guerras aconteciam justamente para que pessoas fossem capturadas para serem traficadas pelo Atlântico e chegarem aqui na América para trabalhar. É muito complexo isso, gente. É muito interessante a gente entender que essa linha de raciocínio ela vai se transformando ao longo do tempo e ela impera entre nós ainda hoje. Durante a escravidão, a gente vai ter a questão de que as pessoas mais claras eram jogadas para o trabalho em casa, enquanto as pessoas mais escuras eram colocadas nos campos. E à medida que os escravizadores abusavam sexualmente das mulheres escravizadas e geravam filhos de tez mais clara, eles iam direcionando essas pessoas cada vez mais para o âmbito doméstico e separando, então, quem era o negro da casa e quem era o negro do campo. Isso foi assim aqui, isso foi assim nos Estados Unidos, como a gente vai ver mais para frente. Então, assim, todo o processo de escravização ele foi se sustentando com essa base de diferenciação entre as pessoas escravizadas. Aí, quando chega o período de 1888, quando há a Lei Áurea, a gente vai ter a questão de que foi assinada a Lei Áurea, as pessoas negras foram consideradas livres, mas não houve nenhuma política pública de reparação ou de acolhimento dessas pessoas dentro da sociedade. Então as pessoas negras foram jogadas no canto, lá nas margens da sociedade, não conseguiam trabalho, não conseguiam estudo, não conseguiam saúde e ficaram nessa margem, no limiar de sobrevivência. Ao mesmo tempo, a elite brasileira entendeu que o país era muito preto e que eles precisavam embranquecer a população, porque naquela época as teorias científicas sobre a superioridade branca estavam cada vez mais fortes e a elite branca brasileira entendia que era vital para esse país fazer o processo de embranquecimento da nação. Então, qual foi a estratégia? Trazer muitos europeus para cá, para ter um processo de miscigenação e ao longo do tempo ir embranquecendo a população. E isso não foi só uma questão de trazer os europeus para cá. Todo um processo educacional foi feito com base a incentivar a miscigenação. Inclusive, o incentivo aos brancos entrarem no samba vem com a ideia de facilitar o encontro entre pessoas negras e pessoas brancas e ajudar esse processo de miscigenação a acontecer. Dito isso, a gente vai olhar um pouquinho para a questão das políticas públicas criadas para que as pessoas brancas se estabelecessem aqui. E, gente, para quem fala mal de cotas, precisa estudar esse período para ver como as cotas para brancos operaram, porque a gente teve cotas para brancos. A primeira política pública para esse período foi pagar a passagem de europeus para virem para cá. Então, eles vinham para cá com tudo pago. A segunda foi colocar agências brasileiras em países como Alemanha, Portugal, Itália, Espanha, para recrutar europeus com a promessa de que aqui era um país de terras férteis à procura de europeus laboriosos. E a terceira foi a de dar terras, subsídio, materiais, sementes, ferramentas para que essas pessoas iniciassem a sua vida aqui no Brasil. Para quem reclama do Bolsa Família, deveria se pensar sobre isso, né? Porque realmente é uma questão interessante. Então, essa população teve um grande incentivo do governo para crescer. E isso gerou um abismo social entre pessoas negras e pessoas brancas. Inclusive, em 1895, um pintor espanhol chamado Modesto Broco e Gomes fez o quadro A Redenção de Can, que vive circulando por aí como simbolização desse processo de embranquecimento da população brasileira.
Então isso foi amplamente difundido no imaginário da nação por todas as vias possíveis. E a partir desse imaginário se criou um abismo muito grande entre pessoas negras e a valorização dos traços brancoides. Quanto mais você tivesse traços brancoides, menos você sofreria na sociedade. No entanto, se a gente pensar no limiar de miséria que as pessoas negras viviam naquele momento, pensa, você trabalhou a vida inteira para os outros, não ganhou nada, teve toda a sua vida sugada por outras pessoas e de repente você é livre. Só que o que acontece? Não tem trabalho, não tem moradia, não tem espaço para plantar. O que você ia fazer? Então, existia uma miséria extrema entre pessoas negras, e ter traços brancoides significava maior possibilidade de sobrevivência. Então, na nossa sociedade, embranquecer significava sobreviver, e enegrecer significava estar mais perto da morte. Vocês conseguem entender o quanto isso é profundo? O quanto isso é capaz de dividir, sim, um grupo social? Porque quando a gente olha os registros da escravidão, a gente vai ver que haviam, nos registros de venda, a gente vai ter lá, negro, Guiné, negro, Angola, mulato, mulata, Então, assim, a questão de ser claro não te tirava da condição de objeto. Todos eram objetos. Todas as pessoas tinham a sua vida geridas e movidas por outras pessoas. Nos Estados Unidos, a gente vai ter o colorismo, que lá em 1983, Alice Walker vai escrever num livro chamado Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, sobre essa questão nos Estados Unidos. E ela define o colorismo como um processo de preconceito gerado a partir da gradação da cor da pele. Nos Estados Unidos não foi diferente daqui. Os escravizadores abusavam sexualmente das escravizadas e os filhos deles, como eram de tez mais clara, eram levados para trabalhar dentro da casa. Então, esse processo também de divisão foi muito forte nos Estados Unidos, a ponto de, no século XX, ter igrejas e clubes de pessoas negras onde se faziam o teste da sacola de papel. Ou seja, pegavam um papel pardo e se você não tivesse a pele naquele tom, você não poderia entrar. E por que isso aconteceu? Porque nos Estados Unidos a sociedade era segregacionista de fato. A segregação era explícita. Então, se gerou uma cultura segregacionista. Enfim, a gente para por aqui nesse quesito e agora a gente vai pensar como o corpo da criança negra de carne e osso sobrevive dentro deste processo. E antes de tudo, a gente tem que entender um pouco sobre como funciona o desenvolvimento infantil em termos psíquicos, emocionais e cognitivos. A criança, sobretudo do 0 aos 7 anos, não tem condições de ter um pensamento crítico sobre o que ela vê acontecer no entorno dela. Ela olha para o que acontece, ela aprende como uma esponja, sugando todas as informações, e ela vai construindo as categorias, os conceitos dela a partir dessa experiência no ambiente. Então não existe a possibilidade de uma criança conseguir ter uma percepção crítica do ambiente, sobretudo nesse período dos 0 aos 7 anos. E a questão dos 0 aos 7 anos é que esse período é o mais importante para a constituição dessa criança como sujeito. E isso você vai encontrar tanto na literatura sobre pedagogia e desenvolvimento psicológico da criança do Ocidente, como Piaget e Vygotsky, quanto nas teorias de desenvolvimento infantil de matriz africana, como Kindesi, por exemplo, que é a filosofia de cuidar das crianças do povo Congo. Em Kindesi, a ideia é a comunidade molda a criança. Então a criança ela é uma esponja, percebendo ali e sugando todas as relações que ela observa na comunidade, e é a partir do que ela vê, do que ela sente dessas relações, que ela vai aprender. Ao mesmo tempo, ela é extremamente sensível. Então, ela não processa tudo racionalmente, ela processa tudo a partir do sensível. E com isso, eu quero dizer que, dentro da nossa sociedade racista,
as crianças vão ser racistas, sejam elas negras ou brancas, porque elas aprendem isso muito cedo. E aí, gente, não sou eu, Rose, falando aqui, eu vou trazer a pesquisadora Eliane Cavaleiro, que tem um livro chamado Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, onde ela vai trazer para a gente dados imensos sobre essa questão. E ela fala que crianças a partir dos 4 anos de idade, porque ela foi observar escolas de educação infantil, crianças de 4 anos de idade já se diferenciam pela cor da pele, pela percepção do grupo étnico ao qual elas pertencem. Olha que complexo isso. Esse livro é muito interessante, se vocês quiserem eu posso trazer um review dele aqui, porque a gente também vai ter uma playlist de reviews de livros, enfim, debates a partir de livros, mas é um livro que todas as pessoas precisam ler, todos os educadores, sobretudo, precisam ler esse livro, porque ele é fantástico. E ela traz pra gente que a questão determinante no processo de aprendizagem do racismo dentro do ambiente escolar é a relação que as professoras estabelecem com as crianças negras. Porque as professoras estabelecem uma relação racista com a criança negra, as outras crianças observam e reproduzem. E uma outra pesquisadora que eu vou trazer para vocês aqui é a professora Lucimar Rosa Dias, que vai falar também como o racismo estrutural interfere de forma profunda e traumática na vida de crianças negras no ambiente escolar. Ela traz uma fala, dentro de um dos estudos dela, de uma criança de 3 anos perguntando para a mãe: mamãe, você pode ficar branca? Olha isso, gente, 3 anos. Com 3 anos ela já sabe que a pessoa branca é mais aceita na sociedade, a pessoa negra não é aceita e ela já quer mudar de cor. Isso é muito triste. E por fim, eu vou trazer aqui para a conversa uma das maiores pesquisadoras sobre educação e racismo dentro das escolas, que é a Nilma Lino Gomes. E ela fala que a escola é a instituição que mais ajuda no processo de perpetuação do racismo, que repensar a escola, a educação, todo o processo educacional é fundamental. Então, gente, perante tudo isso, é muito importante também a gente pensar como a gente olha para as crianças negras claras e como que a gente as educa. Porque o processo de reconhecimento de grupo, o processo de reconhecimento de eu nessas crianças é extremamente frágil. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que olhar para as crianças negras escuras, mas é importante a gente falar disso porque as crianças negras claras, elas acabam por infligir muito sofrimento às crianças negras escuras. E por quê? Porque a criança negra clara, ela se vê num limiar de pertencer ou não pertencer. E ela vai percebendo que os traços negroides dela não são bem-vindos, que ela às vezes passa, às vezes não passa. E o que ela começa a pensar? Ela começa a se odiar. Então, quanto mais ela conseguir negar a condição dela como pessoa negra, mais ela consegue se afirmar como branca. E para se afirmar como branca, ela vai atacar tudo o que é negro. Esses tempos atrás eu fui fazer um trabalho numa escola e havia uma criança negra clara lá. E essa criança não queria pegar o cobertor marrom. Odeio marrom, não quero marrom. Odeio marrom, não quero marrom. E a gente tinha, enfim, a gente tinha cobertinhas, né, que a gente estava usando e só tinha coberta marrom. E ela estava extremamente brava porque ela não gostava de marrom. E era uma criança que estava sendo socializada num meio ali majoritariamente branco. Vejam só. Enfim, é muito complicado, gente. É muito complicado mesmo. Então, essa criança que vai já ter uma percepção de que não é legal ser negro, ela vai ser ainda mais agressiva com a criança negra, porque ela quer mostrar socialmente que ela não é aquilo. Ela quer se distanciar de fato. E aí a gente não pode olhar e falar, mas ela tem que saber. Não, ela não tem que saber, ela é uma criança. Mais uma vez, ela também é vítima de um sistema extremamente cruel e perverso. E aí a gente volta naquela pergunta que eu fiz lá no começo. As pessoas negras têm direito à infância? A resposta é não. Nós não temos. Porque
Vários estudos demonstram que desde a primeiríssima infância, desde o berçário, as crianças negras sofrem racismo. Um bebê é deixado mais tempo sujo, é deixado mais tempo chorando, tem menos colo, menos acolhimento. Ou seja, o corpo dessa criança é marcado desde muito cedo por essa situação. E aí, que tipo de educação a gente tem que dar para essa criança? A gente tem diversos paradigmas atualmente que a gente pode pensar para trabalhar uma educação que valorize essa vida. A gente tem o paradigma da educação afrocentrada, a gente tem a educação afro-referenciada, a gente tem a educação antirracista, a gente tem a educação para as relações étnico-raciais. Então, assim, a gente precisa usar essas ferramentas para conseguir fazer com que essas crianças tenham dignidade e tenham acesso ao direito da infância. Porque atualmente elas não têm. E a base de tudo é a gente ajudar essa criança a valorizar os traços dela, o corpo dela, cabelo, pele, é a gente mostrar que existe uma diversidade negra, é a gente trazer a noção de ancestralidade, conhecimentos ancestrais como fontes de conhecimentos válidos, porque existe um preconceito cognitivo imenso com as culturas de matriz africana, é a gente conseguir mediar as relações entre crianças negras claras e escuras e incentivar que essas crianças brinquem juntas, que essas crianças se relacionem e que essas crianças tenham uma relação de amizade e de fortalecimento. É importante a gente investir na formação para professores, porque afinal de contas, os professores são os mediadores do conhecimento. E assim, gente, ninguém vira antirracista vendo esse vídeo aqui, ninguém vira antirracista com palestra, com formações esporádicas, é um trabalho contínuo. Estou falando para vocês de séculos. Logo, não dá para ser uma formação pontual. Não dá para ver um vídeo no TikTok e achar que, não, desconstruir meu preconceito, não sou mais racista. Por favor, né? Então a gente precisa, sim, de um processo contínuo, intenso de formação antirracista, falando da questão, identificando onde está a ferida para que a gente consiga curá-la. Enfim, é importante dar para essa criança o direito de ser criança, de errar, de rever, de aprender, de se relacionar e de não carregar nas costas um peso tão gigante quanto o racismo. Porque é muito pesado ser uma pessoa negra, é muito pesado ser uma criança negra. E aí eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos para que a gente, para ficar mais explícito o que eu estou tentando dizer na prática. Eu trabalhei como equipe educativa de um grande evento de arte aqui em São Paulo, e nós recebíamos escolas, muitas escolas públicas, para fazer visita nessa exposição. E teve uma colega nossa que recebeu um grupo de uma escola pública que tinha ali crianças negras, como toda escola pública. E no meio da exposição, uma criança negra escura começou a chorar porque tinha sofrido uma situação de racismo com um colega que também era negro, uma criança negra clara. Então, a minha colega parou a visita, eles conversaram sobre a situação ali naquele momento. Enfim, a visita praticamente acabou, mas a criança negra escura ficou muito chateada com a situação e foi muito triste ir embora. E aí ela conversou com a gente, como equipe, era uma turma ali do 5º ano, então nós compramos ali algumas coleções de alguns livros infanto-juvenis muito interessantes, enfatizando a potência de figuras negras, e fizemos uma cesta de presente para levar para essa criança na escola dela. E fomos levar lá, eu, a minha colega educadora que estava ministrando essa visita e uma outra colega nossa que também era uma mulher negra clara. Nós 3 éramos mulheres negras claras. E nós chegamos lá e demos para esse menino os livros, conversamos com a turma toda, falando sobre a questão de existirem vários tons de pessoas negras e da importância de nós sermos unidos e de nós entendermos a potência
que nós temos como grupo, da importância de pessoas negras na construção do nosso país. Não era uma escola que não fazia um trabalho, a escola fazia um trabalho, mas mesmo assim, gente, essa criança não está só na escola, ela está em casa, ela tem muitas influências. A gente mostrou os livros para a turma, eles pegaram, eles olharam, aí a gente incentivou a criança negra escura a ler os livros e trazer para compartilhar com a turma o que ela tinha lido nos livros. Enfim, foi uma cena muito emocionante e muito interessante, porque ali, aquela criança negra clara teve uma referência. Ela estava percebendo que nós éramos como ela e que, no final das contas, ela era como nós e ela era como a criança com quem ela foi racista. Então, olha que potente. Uma atitude foi tomada, ninguém ficou em silêncio. Porque isso é uma questão muito importante de a gente trazer também, é não silenciar perante o racismo. Se existiu uma situação racista no ambiente, para. A gente precisa parar e falar sobre o assunto. Uma outra situação, eu vivi como educadora, e aí foi numa turma minha mesmo. Enfim, eu trabalhava numa instituição cultural, e tinha ali uma turma com diversas crianças periféricas, negras, e uma criança negra clara começou a chamar outra criança negra clara de neguinha. Eu parei tudo e falei, vamos lá conversar sobre isso. Você está tentando xingar alguém, mas na verdade você está elogiando. As pessoas negras são importantíssimas para tudo que foi construído até agora. As pessoas que vieram para cá eram pessoas de muito valor. E foram as pessoas que construíram essa sociedade que a gente vive. Então, ser negro não é uma coisa ruim. Ser negro é muito importante. Ser negro é ser parte do processo de construção de todo um país. E aí todo mundo ficou assim, nossa, pera, teve um momento de suspensão ali. E eu não falei para esse aluno que ele era uma criança negra também. Porque eu entendi que naquela situação não era bom que ele percebesse que ele também é uma pessoa negra. Porque a gente também precisa pensar na questão de que a gente precisa trazer a identificação. Ele estava levando uma bronca. Então ele precisava receber estímulos que fizessem ele querer se aproximar dessa identidade de novo e valorizar os traços negroides que ele tinha no próprio corpo dele. Entende como é complexo? Como a gente precisa fazer esse caminho? E aí, gente, pensando em pessoas adultas, né, pensando no nosso momento atual, a gente precisa pensar que ser criança negra nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, não foi simples. Nesse período a gente não tinha uma percepção da racialidade, a gente não tinha todas essas informações que a gente tem agora, e o racismo era praticamente incentivado. Então, eu quando era criança, por exemplo, vivi situações de ouvir a minha professora de história falar, não, porque não tem essa de negro, tem negro de alma branca e branco de alma negra. Quem nunca ouviu isso? Também teve uma outra situação que eu vivi, foi numa aula de inglês, onde um menino negro escuro estava tirando sarro do meu cabelo, porque embora o cabelo dele também fosse crespo, ele tinha o cabelo dele raspadinho, e ele começou, Rosemara, como é que você penteia o seu cabelo? Com que pente você penteia o seu cabelo? E a professora vira e fala, com o mesmo pente que a sua mãe. Ou seja, ela deixou nós dois envergonhados. Por mais que ela estivesse na tentativa de me defender, ela estava sendo racista duplamente. Era um período onde a gente não tinha a menor condição de criar uma consciência racial e uma afinidade com a nossa identidade a partir dos nossos fenótipos negroides. E aí, assim, eu sou a filha mais escura de uma família interracial. Eu sofri muito racismo dentro da minha própria casa, desde muito cedo, desde que eu me entendo por gente. Então foi um período muito difícil para mim, a infância. E ainda que eu seja uma pessoa negra clara, eu tive uma experiência muito pesada com o racismo. E isso acontece em inúmeras famílias interraciais. Então existe uma ambivalência no discurso, porque as pessoas chegam para você e falam, mas você não é tão preto assim. Ou então, naquelas famílias interraciais que tem uma pessoa mais clara e outras mais escuras, vai chegar para mais clara e falar, não, mas você é mais bonita porque você é mais clara. Não, mas você é quase branca, se você alisar o cabelo, eu já ouvi isso, você é quase branca, se você alisar o cabelo, você passa batido. Então, assim, é uma ambivalência gigante que impede essas pessoas de se reconhecerem, de se entenderem no mundo.
E a gente precisa fazer todo esse processo de se acolher, de entender o período da vida. Então, aquele discurso de, mas quando você era criança, você era racista com pessoas negras. Gente, era criança. Eu já expliquei para vocês lá no começo do vídeo como o racismo é internalizado pela criança e o quanto, para fugir dela mesma, ela é ainda mais racista, talvez, do que uma criança branca. E aí, minha gente, só para dar uma palhinha aqui, já pensando talvez num outro assunto, mas se vocês quiserem, eu aprofundo mais o vídeo, mas, assim, as pessoas negras claras adultas precisam se curar desse passado. Elas precisam entender que a identidade delas é móvel. Eu vivi aqui no Brasil, vivi em Portugal, vivi em Angola. Em Portugal, eu vivi durante um tempo dentro de uma comunidade cabo-verdiana. No Cabo Verde, as pessoas da minha cor são a elite. E são as pessoas que detêm o poder e têm muitas vantagens sociais. Só que era eu atravessar a rua e ir trabalhar numa escola portuguesa, que eu tinha colegas lá que não falavam comigo porque eu era uma mulher preta. Se recusavam a falar comigo, a dialogar. Então, assim, uma experiência completamente diferente num território e no outro, no mesmo espaço. Aqui no Brasil não é diferente. Uma pessoa que é negra no Sul não vai ser a pessoa que é negra na Bahia, talvez. Porque a leitura dos espaços muda radicalmente. Eu estudei em Curitiba. Eu vivi situações absurdas em Curitiba que eu nunca tinha vivido aqui em São Paulo. Mesmo tendo vivido muitas situações de racismo aqui, lá eu vivia ainda mais. Era mais intenso, eu sentia. Então, assim, é muito delicado isso, e a gente precisa ter essa percepção. Então, às vezes, uma pessoa que é de uma família interracial e ela é a mais preta na família, ela vai viver dentro de casa situações que talvez lá fora ela não viva de forma tão determinante, porque lá para fora ela não é tão preta quanto ela é dentro de casa, quanto ela é lida dentro de casa. É muito louco pensar sobre isso. E nós precisamos pensar. Nós precisamos repensar a nossa existência no mundo. E sim, precisamos ser empáticas e empáticos, precisamos criar uma linha de apoio entre nós, pessoas negras claras e escuras. As pessoas negras claras não devem silenciar perante uma situação de racismo. As pessoas negras escuras têm a sua dor muito forte, sobretudo porque percebem que muitas pessoas que lá atrás eram racistas, hoje em dia se enxergam como negras. E é a gente entender esse processo, essa dor também, é a gente aprender a acolher essas falas, porque elas são importantes. E aí, minha gente, por fim, quando a gente olha para essa questão de movimento neopardo que está acontecendo agora, que no final das contas é uma estratégia política que visa destruir todo o caminho e todas as políticas públicas conquistadas pelo movimento negro, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Então a gente tem que olhar para essa estrutura social que se configura a partir desse dividir para reinar, que é algo que dura séculos, para a gente conseguir ir desarticulando esse processo. Um último exemplo que eu vou dar para vocês aqui, eu trabalhei com um homem negro mais claro do que eu, e quando nós começamos a trabalhar, as famílias enxergavam ele como educador e eu como uma assistente, talvez. Então as pessoas chegavam e falavam, o fulano tá aí? Eu falava, não, mas eu tô, pode falar comigo. Não, quando ele chegar eu falo. Eu queria falar com o fulano. Não, porque o fulano não vem hoje e as crianças vão ficar com quem? E aí eu falei pra ele isso, eu falei, olha, as pessoas não estão me vendo como educadora aqui. E aí ele passou a falar quando as pessoas chegavam, não, pode falar com a Rose, porque ela também é artista educadora aqui. Resolve aí com a Rose que ela também é artista educadora. Então ele passou a me confirmar. E assim, eram famílias carentes, sem informação, mas ele passou a me apoiar dentro daquele espaço de convivência, para que a minha presença também tivesse validade, e é isso que a gente precisa fazer. Porque é isso, vai ser sempre no espectro. Então a pessoa que é entendida socialmente, ele no caso era um homem negro mais claro que eu, então ele era a pessoa superior ali naquele espaço. Se fosse uma mulher negra escura e eu, as pessoas iam
fazer diferente, elas iam me olhar como educadora e iam desprezar a mulher negra escura, e aí eu teria que fazer esse processo de afirmação dela dentro daquele espaço. Entendem? É um processo de colaboração, a gente precisa colaborar entre nós, a gente precisa entender que nós estamos no mesmo barco, porque quando a gente vai olhar IBGE, a gente vai ver que o nível de miserabilidade é maior entre pretos e pardos, acesso à saúde é menor entre pretos e pardos, o acesso à educação é menor entre pretos e pardos. São pretos e pardos que mais sofrem abordagens policiais violentas. É só olhar a chacina feita pelo Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro ano passado para a gente ver o tanto de gente negra clara que tinha ali. E que também foram colocadas na condição de serem aniquiladas para que ele fizesse a sua pré-campanha eleitoral. Entendem? Como no final das contas a gente está ali no mesmo barco. Então, assim, é muito importante que a gente tome cuidado com isso, que a gente reflita sobre isso e que a gente pense que a gente agora está construindo um outro futuro para as nossas crianças negras, sejam elas claras ou escuras. Mas é importante a gente pensar nessas crianças, em como a informação da identidade racial delas está sendo formada. É isso, minha gente, me contem aqui o que vocês pensaram sobre esse vídeo, enfim, questões que vieram na mente, e vamos abrir o espaço para esse diálogo aqui, tá bom? Eto Mudieto, estamos juntos.